sou a Paula Bressan e você está assistindo o Papo de Cantora. Hoje no meu Papo de Cantora a gente vai falar um pouco sobre música. Vamos falar sobre como começar a escrever a sua primeira música. Eu me lembro mais ou menos de quando eu escrevi a minha primeira música, eu tinha por volta de 16 anos. Música sempre foi uma parte muito grande da minha vida, portanto, é algo muito natural para mim. Então eu recomendo primeiramente que você escute muita música, mas muita música e diversos gêneros diferentes, para que você tenha mais ferramentas para trabalhar no dia que você decidir realmente trabalhar com isso. Quando eu comecei a escrever, eu já comecei a escrever de uma forma muito intuitiva. Na verdade, eu tinha o hábito de escrever, porque eu escrevia muitos diários, etc. Eu estava trabalhando dentro de um hotel lá em Salt Lake City, Utah, e eu lembro que eu fiquei com um tempo livre e aí eu sentei com o papel na mão e comecei a escrever uma coisa que estava na minha cabeça, um refrão que estava na minha cabeça. Isso depois se tornou uma música, que até entrou no meu disco. Mas se você me perguntar como foi que você pensou nesse refrão, como eu pensei nesse refrão, é porque a minha vida sempre esteve em volta da música. Então eu nasci dentro de uma escola de música, eu ouvia música o dia inteiro. O meu primeiro presente que eu realmente amei assim na minha vida foi um gravador Gradiente. Eu ficava tirando músicas, né? Tentando aprender músicas novas o tempo inteiro, de diversos gêneros que eu nunca tinha sido exposta. Música sempre fez parte da minha vida. Então, com 16 anos, naquele dia que eu sentei, foi muito natural. Simplesmente pensei num refrão. E assim começou a história inteira. Óbvio que depois disso eu fui estudar realmente música, eu fui estudar teoria musical, eu fui estudar outros compositores e formas de compor. Existem compositores que têm métodos até que eles dizem que são infalíveis, né? Métodos de sucesso. Aí a gente entra numa discussão que eu não acredito. Porque eu não acredito que exista a receita do bolo para arte. Eu acredito que a arte é manifestada através da criatividade e contínuo crescimento do artista. Eu nunca fui muito de tentar criar receita de bolo nem para minha própria vida. Porém, para que esse artigo fique um artigo um pouco mais didático, eu vou tentar fazer um passo a passo para vocês de como escrever a sua primeira música. O primeiro passo: você escolhe um tema. O tema vai determinar já muita coisa. Se você vai escrever uma música romântica, porque eu vou escrever pro meu namorado. Já com isso você já definiu que vai ser romântico, que a levada vai ser um pouco mais leve, que, né, já automaticamente você direcionou a música para um caminho. Até as palavras que você vai usar vão ser palavras mais doces, enfim. Então, assim, o tema às vezes determina muitas coisas já dentro da música. Então, antes de qualquer coisa, e eu acho que antes de qualquer coisa na vida, é importante você definir o seu propósito com aquilo. Então, assim, um tema, quando eu falo de escolher um tema pra mim, ele vai um pouco além de só você falar, eu vou escrever uma música pro meu namorado. É mais interessante você pensar, eu vou escrever uma música pro meu namorado porque eu quero mostrar todo o meu amor pra ele. Quando você tem um porquê por detrás de qualquer coisa, isso na vida, gente, quando você tem um porquê por detrás daquilo, o que você tá fazendo acaba sendo sempre muito mais recheado de conteúdo. Então, mesmo numa música, quando você está escrevendo ao léu, ela tende a ser um pouco mais superficial. E quando você está escrevendo porque você tem um propósito com ela acaba sendo um pouco mais impactante na vida de outras pessoas, porque afinal de contas somos todos seres humanos e queremos nos expressar em diversos assuntos que são comuns para todos nós. Então, quando você realmente coloca um propósito por detrás daquilo que você está escrevendo, você acaba atingindo mais pessoas com aquilo que você conseguir escrever. Então, escolhe um tema e pense no porquê você quer falar sobre aquele tema, ok? Porque isso também vai definir as palavras que você vai usar. Você vai ver que você vai ter mais conteúdo na música
quando você escolher bem um tema. 2. Você começa a escrever a letra. Uma dica que eu tenho, que funciona pra mim, não sei se vai funcionar pra você, antes de eu começar a escrever a letra, eu já pensei no tema, já tenho clareza do tema. Para que aquela música fique um pouco mais interessante, eu escolho algumas palavras, que eu chamo de palavra-chave. Essas palavras são geralmente palavras assim, escolhidas mesmo a dedo, palavras que eu não uso tanto, ou palavras que significam muito pra mim. Porque isso me ajuda muito na hora de criar essa história que vai se desenvolver na música. É uma dica pra você escolher algumas palavras que você sabe que você vai querer encaixar ela em algum lugar da música. E aí você pode escrever, tanto como se você estivesse escrevendo praticamente um poema, ou você pode já escolher escrever num formato, numa estrutura mais musical. Então como? Você escrevendo parte A, parte B, um refrão que seja algo mais simples, que as pessoas podem se identificar e que esse refrão consiga transmitir a mensagem central da sua música. Essa é a forma mais simples, tá? Como eu disse, eu não acredito em receita do bolo e esses formatos devem ser variados dentro das suas composições, mas essa é a sua primeira música, então escreve parte A, parte B, e escreve o seu refrão, tá? Uma outra dica que eu posso dar também é quando você estiver escrevendo a letra, você já pensar nesses blocos de letras, em construir eles de forma que eles tenham o mesmo número de sílabas ao final de cada frase, que você possa repetir essa mesma contagem de sílabas num bloco seguinte, porque isso vai te facilitar muito quando você criar uma melodia. Porque dessa forma, quando você criar a melodia para o primeiro bloco, ele vai automaticamente se encaixar no segundo bloco e assim por diante. A terceira coisa que você vai fazer é escolher o ritmo. Eu sei que o ritmo é algo que pode depois ser modificado, porque você pode, na verdade, depois de ter a música pronta, a letra e melodia pronta, você encaixar essa letra e melodia em qualquer ritmo. Para facilitar no seu processo de criação da melodia, às vezes ajuda muito quando você já tem um ritmo pré-estabelecido na sua cabeça. O ritmo, ele já meio que te direciona para uma forma de compor a melodia. Então eu indico você começar primeiro escolhendo o ritmo, depois colocando a melodia. Mas é óbvio que isso tanto faz, é só uma forma que me ajuda muito quando eu estou compondo. Quarto, você começa a compor então a melodia. Você vai começar a cantarolar aquela primeira frase de diversas maneiras diferentes. Eu tenho bastante facilidade com palavras, mas a parte melódica às vezes é um pouco mais difícil chegar em algo que realmente me satisfaça. Então, você vai escolher a primeira frase da sua música e vai começar a cantarolar ela. Como eu disse, eu uso de artifícios rítmicos para me instigar. Então, aquilo me ajuda muito quando eu estou cantarolando, porque se eu estou com uma batida eu já começo isso já me remete a muitas melodias daquele gênero que eu escolhi e, portanto, eu consigo começar a criar algo. Um pouco de cuidado de quando você fizer isso é que você não soe como algo ultra recorrente. Então, o que eu faço para que no final essa linha melódica que eu criei não fique algo muito similar a coisas ou que eu crio o tempo inteiro ou que eu escuto o tempo inteiro, eu escolho aquelas palavras-chave que eu falei e eu mudo a melodia ou a base rítmica naquela palavra-chave. Então isso já faz com que a melodia caminhe para um outro lugar. E a partir disso, a música começa a ter uma vida própria. É incrível, gente. Trabalhar com arte é uma coisa incrível, porque você precisa só começar. O resto acontece por si só. Parece que não é você quem tá fazendo. É igual quando eu tô pintando. Quando eu tô pintando, gente, você pensa numa imagem, você pensa num tema, você começa a pintar. De repente vira outro quadro e você olha e fala, uou,
eu fiz isso. Música é muito similar, gente. Você só precisa começar, você precisa ter a intenção de começar. Então você precisa pegar um papel, uma caneta, sentar a bunda, pensar num tema e começar a escrever. Depois que você escreveu 2, 3 linhas, você começou a colocar melodia nessas 2, 3 linhas, o resto parece que acontece por si só, eu juro. Tenta que você vai ver que é o que acontece. Então é isso, gente. Como eu disse, eu não acredito na receita do bolo. Eu fico, às vezes, pensando, né, em como trazer mais conteúdo relevante para vocês. Vocês me procuram, né, me pedindo ajuda para ajudar na carreira, me perguntando como escrever música, como isso, como aquilo. E eu fico, às vezes, né, um pouco sem saber o que responder para vocês, porque parece tudo muito complicado, gente. E quando não é, na verdade deveria ser algo super prazeroso para vocês. Eu acredito muito no amor e no trabalho feito com alegria e entusiasmo. Isso em qualquer área. E com a música não é diferente. No momento que a música passar a ser uma coisa chata para você, eu acho que a música não é o seu caminho, entendeu? Porque mesmo as aulas teóricas mais chatas que eu já tive na face da Terra, eu me divertia muito interiormente. A minha alegria de estar aprendendo mais e poder fazer mais com a música era o suficiente para eu ficar ali ouvindo tudo aquilo muitas e muitas vezes. Então, assim, eu acredito que quando você tem realmente essa satisfação e esse desejo, essa vontade, vai se tornar natural para você estudar música, ouvir diversos outros compositores, estudar um pouco sobre como escrever melhor, como se expressar melhor, e tudo isso vai se tornar uma grande diversão. Então, quando vocês me perguntam, eu fico até um pouco sem graça de responder, porque é muito simples tudo. Eu faço tudo com muita alegria, quase como uma brincadeira, mas é uma brincadeira levada a sério, porque existe um compromisso por detrás dessa brincadeira. É como esses vídeos que eu decidi fazer agora, porque eu senti essa necessidade, esse chamado de vocês, né? Vocês vivem me procurando, buscando dicas e etc. E eu decidi encarar isso. Eu faço isso com muito prazer. E quase como uma brincadeira também, mas uma brincadeira séria, uma brincadeira com compromisso, onde eu faço pesquisas antes de falar qualquer besteira aqui pra vocês, enfim. O fato é que é para ser prazeroso, é para ser um processo prazeroso. O processo de criação é um processo muito prazeroso, onde você vai descobrir muitas coisas a respeito de si próprio, onde você vai descobrir muitas coisas a respeito das suas relações e enfim. E é um processo muito bacana. Então, o que você tem que fazer e como você vai fazer vai ser algo que você vai descobrir por si só tentando. Então, essas dicas que eu dei hoje aqui são só para você tomar coragem de sentar e começar. Mas eu tenho certeza que você vai desenvolver o seu próprio método de criação e que dessa maneira você vai conseguir ser muito mais bem-sucedido na sua carreira, porque a individualidade de cada artista é que faz com que o seu trabalho seja algo extraordinário e algo inusitado. É isso, gente. Tenha coragem, senta, pensa num tema que realmente tenha significado para você, pensa no porquê você quer fazer essa música, ou por que você quer se comunicar a respeito desse tema e coloca o seu coração naquilo, né? Óbvio, tente estudar também com muito amor e intenção, que aí as coisas vão começar a dar certo pra você, tá bom? Eu desejo uma semana incrível pra vocês, espero que você curta. Como eu sempre digo, essas informações que eu tô falando no vídeo são informações complementares ao blog. No blog eu tenho mais tempo para refletir a respeito das perguntas que vocês me fazem, então leia também o artigo. Se você está vendo através do meu blog, é só você continuar aí, e se você está vendo através do meu canal no YouTube, é só você clicar no link embaixo desse vídeo que vai te encaminhar direto lá pro blog, tá bom? Um super beijo, uma semana incrível pra vocês. Tchau!